Olá, está começando o programa interativo que liga você diretamente ao Senado Federal. Seja muito bem-vindo ao Alô Senado. Hoje é dia de passeata eletrônica com o senador Cássio Cunha Lima. No Fala Cidadão você pergunta e a gente dá o retorno sobre a saúde no norte de Minas Gerais. E mais, quais são os riscos do uso do pó de rocha para o meio ambiente? Por que o transporte público em Belo Horizonte é tão precário? E até que ponto os produtos usados no agronegócio têm efeitos nocivos sobre a saúde da nossa população? O Alô Senado está no ar. A gente abre o programa de hoje com a mensagem da Aurivone Ferreira Silva, da cidade baiana de Jacobina. Ela assistiu aqui na TV ao programa Eco Senado, que falou sobre a prática da rochagem. Em outras palavras, a utilização do pó de rocha, que é um resíduo da extração de minérios como fertilizante para a agricultura. A Aurivone desconfia que o uso do pó de rocha nas lavouras pode gerar uma nova fonte de desequilíbrio ambiental. Ela conta que faz compras em uma feira orgânica onde já está sendo oferecido pó de rocha e acha que se houver muita procura por esse produto, a exploração de minérios pode aumentar, prejudicando ainda mais o meio ambiente. A resposta fica por conta do senador Rodrigo Hollenberg. Olha, Aurivone, eu quero registrar que o objetivo é exatamente o contrário. Esse projeto ele é defendido por ambientalistas, porque exatamente esse resíduo de mineradoras, que muitas vezes se transforma apenas em entulhos, trazendo problemas ambientais muito grandes, muitas vezes eles contêm minerais importantes para a correção ou para a adubação do solo. Isso não estava regulamentado na legislação brasileira junto ao Ministério da Agricultura. O objetivo desta lei é exatamente regulamentar isso para que esses resíduos sejam utilizados na fertilização dos solos em substituição aos adubos químicos, que esses sim trazem um dano muito grande ao meio ambiente. O Passeata Eletrônica quer saber: qual é o tema mais presente nas redes sociais do senador Cássio Cunha Lima? O tema mais presente é o Marco Civil da Internet, que tem tudo a ver com rede social. Acho que o importante é que as pessoas primeiro possam conhecer em detalhes, profundamente, o que foi aprovado na Câmara dos Deputados, porque o Senado tem exatamente esse papel, é a casa revisora. A Câmara aprovou a proposta e vem para o Senado fazer a revisão para aprimorar, para corrigir eventuais equívocos cometidos. Então é fundamental que nesse instante todos os internautas, os que se utilizam das redes sociais, os que usam a internet com frequência, possam conhecer em detalhes o texto aprovado na Câmara para sugerir ao Senado eventuais modificações, apresentar suas sugestões e críticas. Por que o transporte público em Belo Horizonte não dá conta das necessidades da população? Quem quer saber é a Maria Elizabeth Rodrigues Pereira. De acordo com ela, que mora em Belo Horizonte há muitos anos, é flagrante a falta de investimentos em metrô, em outros modais de transporte público, como ônibus e veículos leves sobre trilhos, e em obras públicas, como viadutos e passarelas. Com a palavra, o senador Clésio Andrade. Maria Elizabeth, você tem razão, você mesmo percebeu e você mesmo já aponta as soluções. Quer dizer, falta de investimentos é a situação mais grave, porque nós sabemos que em qualquer metrópole, principalmente como Belo Horizonte, região metropolitana, é preciso de ter muitos quilômetros de metrôs, muitos quilômetros de trens metropolitanos, muitos quilômetros de VLT, que hoje também é um sistema de transporte suspenso, que facilita muito a circulação nas cidades, e Belo Horizonte praticamente não tem nada. Um dos transportes de massa que hoje começa a ter em Belo Horizonte é o BRT, que já vem melhorando muito a região norte, mas não é a grande solução. A solução realmente, Belo Horizonte precisa de pelo menos 100 quilômetros de metrôs, Belo Horizonte precisa de pelo menos 80 quilômetros de VLT, que são os transportes de massa suspenso, e Belo Horizonte precisa de ampliar o seu corredor de BRT em pelo menos mais 500, 600 ônibus. Senador, e como se dariam essas soluções? É só mesmo o Poder Executivo ou o Legislativo, e aqui o Senado tem como colaborar? Não, essa solução passa necessariamente pela Prefeitura de Belo Horizonte, com as cidades da região metropolitana. O BRT, por exemplo, a Prefeitura vem implantando com apoio de recursos financeiros do governo federal. Não é só Belo Horizonte, todas as cidades da região metropolitana do país precisam de investimentos.
O que vocês estão fazendo para melhorar a situação da saúde do lado da nossa região, que está muito precária? Bem, na verdade, no ano passado, o Congresso Nacional aprovou projetos importantes que repercutem sobre a condição de saúde de toda a população brasileira. Um exemplo foi o aumento dos recursos para a saúde. Já nesse ano teremos mais dinheiro para o Ministério da Saúde trabalhar e encaminhar para os estados e municípios para atender a população. E essa grande ação que foi o programa Mais Médicos, né? Hoje 13 mil médicos estão servindo as comunidades de todo o Brasil, áreas indígenas, lugares de difícil acesso, e milhões de pessoas agora têm à sua disposição um médico capaz de promover esse atendimento. Além disso, o governo tem feito mudanças e o Senado tem apoiado na formação de profissionais, em investimentos para a construção de hospitais, unidades de saúde, e sempre aqui discutindo projetos que possam melhorar o sistema de saúde brasileiro. Lá de Cascavel, no Paraná, a senhora Gert Heister envia ao Alô Senado a sua opinião sobre o agronegócio. De acordo com ela, o Brasil precisa se livrar urgentemente da produção agrícola e pecuária da forma como é feita hoje, sujeitando os brasileiros a produtos tóxicos e prejudiciais à saúde. A senhora Gert afirma que esses produtos ameaçam a sobrevivência dos povos em nome da ganância de um pequeno grupo que almeja tão somente o lucro e o poder. Quem comenta a mensagem da senhora Gert é o senador Rubem Figueiró. Senhora Gert, é com muito respeito que eu recebo a sua indagação. Eu tenho uma opinião um pouco diferente da sua. Eu acho que o agronegócio é fundamental para a economia brasileira, para o atendimento a um setor muito importante que é a alimentação dos nossos concidadãos. Hoje está havendo um desenvolvimento tecnológico que vai permitir que a ação dos agrotóxicos seja menos prejudicial à saúde humana. Esse desenvolvimento tem sido muito grande. Aqui no Congresso Nacional eu posso dizer a você que algumas medidas foram tomadas, inclusive pela representação de Mato Grosso do Sul, através do então senador Antônio Russo, que promoveu, através de um projeto de lei já aprovado pelo Senado, no sentido da consolidação das leis que tratam sobre o agrotóxico. Eu mesmo também apresentei um projeto nesse sentido. Se nós pudéssemos ter apenas produtos orgânicos, seria muito melhor. Mas as contingências do mundo de hoje exigem uma dinamização na produção e na produtividade. E sem a presença do agrotóxico, ela não é possível. Mas, de qualquer forma, eu respeito a sua opinião e estou alerta, inclusive, para que nós possamos, aqui no Senado da República, votar leis que realmente aproximem o desejo do cidadão à realidade do nosso país. Muito obrigado pela sua colaboração. A gente encerra o Alô Senado de hoje com a mensagem do Daniel Henrique Miguel, da cidade mineira de Poços de Caldas. Ele alerta para duas práticas condenáveis que, infelizmente, são muito comuns no Brasil. A primeira delas é o roubo de fios de cobre e sua consequente compra e venda na ilegalidade. O Daniel acha que já passou da hora de dar um fim a esse tipo de ação com força de lei. A segunda prática citada pelo Daniel é o trote telefônico criminoso, aquele que é feito para residência, simulando o sequestro de algum membro da família e extorquindo brasileiros de norte a sul do país. O que pode ser feito para evitar esse problema? Quem responde à mensagem do Daniel é o senador Eunício Oliveira. Bom, Daniel, você faz uma proposta, né, aqui para o Senado, aliás, duas propostas. Uma nessa questão dos roubos de fio de cobre, isso já é tipificado como crime, né? O roubo é tipificado como crime do Código Penal brasileiro. E no que você se refere a trote, né? O trote também identificado, ele é crime, né, de acesso. Agora, eu vou realmente dar uma analisada com profundidade nisso que você solicita, né? Vou pedir a consultoria aqui do Senado
toda a legislação sobre isso e, obviamente, que através, né, do Alô Senado, que deve ter sido o seu questionamento, nós vamos lhe dar uma resposta, não talvez ao vivo, não talvez pela televisão, mas uma resposta objetiva no seu e-mail ou no seu endereço eletrônico ou então residencial. E o Alô Senado de hoje fica por aqui, mas não se esqueça, você pode rever esse e outros programas e também baixá-los no seu computador na página da TV Senado, www.senado.leg.br/TV. Nessa página você também pode deixar a sua mensagem escrita, basta clicar em Fale Conosco no menu Serviços. Se preferir gravar um vídeo com a sua pergunta e mandar o arquivo para a gente, basta acessar www.senado.leg.br/Alô Senado. Nessa página, escolha a seção Fale com o Senado e clique na opção Vídeo. E para falar com o Alô Senado por telefone, você já sabe, é só ligar de graça para o 0800 61 22 11. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!